Olá, estudantes! Vamos à nossa 7ª aula de matemática pelo Google Meet. Hoje estudaremos um conteúdo chamado porcentagem. Conteúdo esse muito importante para a matemática financeira. A aula de hoje foi baseada em um módulo que já existe no portal da matemática. Esse site é administrado pelo INPA, referência em matemática no Brasil. Lá você tem um acervo muito grande de conteúdos de matemática. Temos vídeos, apostilas, temos exercícios e várias outras coisas. O aluno ou qualquer outra pessoa pode estar acessando esse site individualmente para ter conhecimento dessa disciplina, mas também pode ter o acompanhamento de um professor. Inclusive, se vocês quiserem, é só me contatar que eu passo o código da minha sala e eu posso acompanhar o desenvolvimento de vocês também lá no portal da matemática. É um meio de estar revisando ou aprofundando algum conhecimento em matemática. Vamos à nossa aula. Vamos iniciar a nossa discussão pelo cotidiano de vocês, algo que está todo dia relacionado à sua vida, que é o comércio. A gente sempre está no comércio, vai no supermercado, na farmácia ou em algum outro tipo de estabelecimento que venda alguma coisa. Eu trouxe aqui para vocês 4 frases relacionadas à porcentagem no comércio para a gente justificar o início desse conteúdo. A primeira frase é: toda loja com 10% de desconto. O comerciante poderia muito bem colocar o preço do desconto em dinheiro, mas se ele coloca o valor, os produtos são diferentes. Os produtos também têm valores diferentes. Então não compensa colocar um preço para cada um. E aí quando você inclui porcentagem, isso facilita a vida porque eu posso generalizar isso para qualquer produto. Então é um valor a menos que se tem nesse determinado produto ou qualquer produto que tenha nesse estabelecimento. Outra frase bem utilizada é: compre em 3 vezes sem juros, ou seja, juros é algo que se paga a mais por um determinado valor. Então, quando está falando 3 vezes sem juros, você não vai ter uma taxa percentual de aumento nesse produto. Então, algo muito importante aí. Outra frase: desconto de 20% à vista. Ou seja, se o cliente paga em dinheiro na hora, então ele vai ter um desconto, vai tirar um valor desse produto para ficar mais atrativo nessa compra com pagamento na hora. Outra frase bem utilizada é: solicite seu empréstimo, juros de 3% ao mês. Ou seja, em 3 meses, ou melhor, cada mês tem-se aí a incidência de uma taxa de juros de 3%. Ou seja, é um valor a mais que se cobra mensalmente. E aí esse valor é calculado em porcentagem, porque pode se generalizar para qualquer valor. Ok? Vamos continuar. Agora, nós temos a seguinte situação. O que realmente é porcentagem? Porcentagem nada mais é que você pegar parte de um todo. Só que esse todo que vai ser levado em consideração é 100, porque o nome já diz porcento por 100. Então nós podemos representar isso como parte de um todo com o denominador de uma fração igual a 100. E aí aquela parte que fica em cima da fração, que é o numerador, é a parte desse todo que é 100 unidades. E aí a gente fala que isso é uma porcentagem. É como se eu pegasse qualquer valor e dividisse em 100 partes iguais. E aí cada parte dessa daí representa 1%. Existem 3 formas para representar essa porcentagem.
A primeira, já foi até falado aqui, que é fazer uma comparação aí com uma fração, porque eu tenho uma parte do todo. Mas vamos a essas três situações que podem estar representando a porcentagem. Primeira, pode-se representar a porcentagem por algo chamado de taxa percentual. Mas para isso eu vou usar esse símbolo, que é um travessão inclinado com duas circunferências, e aí a gente chama esse símbolo de porcento, ou seja, por 100 unidades. Então, taxa percentual, a gente usa o símbolo. Temos também a taxa unitária. Que taxa unitária é essa? É quando eu pego a porcentagem e represento por número decimal, número com vírgula. E esse número vai de 0 a 1. Por isso, o nome unitária, porque eu estou pegando a porcentagem e colocando o todo como 1. Então, de 0 a 1, eu tenho 100%, onde 0 é 0% e 1 inteiro é 100%. E o que tiver entre eles é a porcentagem aí que você vai trabalhar. E o terceiro, que é a mais importante e que já foi falada, é a forma fracionária, porque eu estou representando uma parte do todo, que nesse caso aqui é 100. O todo é 100. E aí, uma parte desse 100 vai ser a nossa porcentagem em si. Ok? Vamos continuar. Forma fracionária, taxa unitária e taxa percentual, como eu falei agora há pouco. Eu vou colocar aqui uns exemplos para ver se fica fácil a interpretação. Colocando aqui na primeira coluna essas frações. Eu tenho 2 centésimos, 45 centésimos, 100 centésimos, meio centésimo. Para a primeira fração, a taxa unitária, basta fazer o quê? Pegar o 2 e dividir para 100, porque o travessão de uma fração também é um sinal da operação de divisão. Então, nós temos aí um quociente, né, entre 2 e 100. Então, nós teremos 0,02 para a nossa taxa unitária. Para 45 centésimos, 0,45. 100 centésimos, 1. Só fazer divisão. Meio centésimos, nós temos 0,005 ou 5 milésimos. Agora a taxa percentual. Basta eu pegar o quê? Olhar o número que está acima ali do denominador, da fração, que é o numerador. Então nós temos na primeira situação 2%, 45%. Como 1 é um inteiro e lá nós temos 100, 100%. E o último nós temos 0,5%. Ou seja, né, essas foram as três formas de estar se representando uma fração. Agora, para a gente entender melhor, vamos aplicar esses conceitos sobre fração em três problemas, para ver se a compreensão fica melhor. Aqui está o nosso primeiro exemplo. Uma pesquisa levantou as cores de cabelo de 1.200 pessoas. Os resultados obtidos são mostrados no diagrama abaixo. Quantas pessoas entrevistadas possuem cabelo preto? Vocês podem ver que no diagrama preto não tem nem porcentagem e nem quantidade. E aí eu vou entender aqui esse diagrama como sendo a representação da porcentagem e cada porcentagem dessa tem um valor associado. Para iniciar, eu vou usar um método aqui, que é um método assim mais simples, que é você dividir qualquer valor por 100 e cada unidade vai ser 1%. Então vamos tentar entender. Se dividirmos 1.200 por 100, o resultado que nós vamos ter é o valor que equivale a 1% do total. Então vamos tentar dividir 1.200 por 100, eu vou chegar a 12. E 12 é 1% do total de pessoas. Então, se eu for fazer uma comparação nesse problema, nessa quantidade de pessoas, 12 pessoas é 1%. Se eu tivesse 24 pessoas, seria 2%, 36, 3%
e assim sucessivamente. Para que isso? Porque se eu tenho 1%, eu posso chegar a qualquer porcentagem. Mas vamos pensar agora no diagrama. Se eu perguntar, em termos de porcentagem, nessa pesquisa, quantos por cento de pessoas de cabelos pretos que nós temos? Os castanhos são 40%, 6% de ruivo e 14% de louro. Ao somar 40 mais 6 mais 14, nós vamos chegar a 60%. Como o todo é 100%, o que falta para chegar até a 100 é 40. Então já posso dizer que em termos de porcentagem, o preto, cabelo preto, nós temos 40%. É a resposta? Não, porque a resposta seria o quê? A quantidade de pessoas, porque pergunta quantas pessoas. E aí a gente vai calcular. Como a gente já sabe que 12 é 1%, 24 é 2%, eu estou fazendo a adição de parcelas iguais. Então basta pegar e fazer a multiplicação de 12 por 40. E aí nós vamos chegar ao valor que nós precisamos. Então eu vou repetir aqui a divisão. 1.200, eu quero achar 40% desse valor. Então 1.200 vezes 40 centésimos, a nossa fração que representa os 40%. Entre a multiplicação e a divisão, a ordem não importa. Então eu posso multiplicar ou dividir primeiro. Neste caso eu vou dividir primeiro, que é a mesma coisa que eu fiz anteriormente para chegar a 1%. Então 1.200 dividido por 100 dá 12. E aí esses 12 vai ser vezes 40 que eu vou achar quanto representa 40%. E aí nós vamos chegar a 480 pessoas. Então a gente conclui que nós temos aí 480 pessoas que têm cabelo preto. Ok? Muito fácil, né? Essa compreensão por meio aí de diagramas. Vamos ao nosso segundo exemplo. A massa de gordura de certa pessoa corresponde a 20% de sua massa total. Essa pessoa, pesando 100 kg, fez um regime e perdeu 40% de gordura, mantendo os demais índices. Quantos quilogramas ela pesava ao final do regime? Vamos pensar um pouco aqui. 100 kg é o todo. A pessoa, se ela ler rápido, ela vai dizer que ela emagreceu 40 kg. Mas não é 40 kg que foi emagrecido. Por quê? Porque ela perdeu 40% de gordura e não do peso total, que é 100 kg. Então eu vou usar aqui uma figura para tentar representar os meus 100 kg. A imagem que você vai colocar não importa, né? Você pode colocar qualquer imagem. Aqui eu vou colocar uma circunferência e dividir isso em 5 partes iguais. Poderia ser em 10 partes, em 100 partes, tanto faz. Eu só estou dividindo em parcelas iguais. Por que eu escolhi 5? Vamos ver o porquê agora. Quando eu pego 100 kg e divido em 5 partes iguais, cada parte dessa representa 20 kg. E se eu fazer a mesma coisa para a porcentagem, porque nós estamos comparando o peso com a porcentagem, 100 dividido para 5 partes, também nós teremos 20, só que é 20%. Então eu posso concluir que 20 kg dos meus 100 kg lá representa 20% do total. Como 20% é a massa total de gordura, então posso concluir que essa pessoa tem 20 kg de gordura. Só que ela perde 40% de gordura, ou seja, ela perde 40% desses 20 kg. E aí eu vou calcular os 40% desses 20 kg. Fazendo o mesmo processo que nós fizemos na número 1, eu tenho 20 vezes 40 dividido por 100. Posso dividir primeiro ou multiplicar primeiro. Nesse caso, eu achei mais conveniente multiplicar. 20 vezes 40 vai dar 800 dividido para 100. E ao dividir, nós teremos 80 kg. Agora, como esse daí é o peso de gordura que essa pessoa perdeu, e o peso anterior era de 100 kg, como a pergunta fala quantos quilogramas ela pesava ao final do regime, então posso concluir que
Essa pessoa pesava originalmente, após o regime, 92 kg, que é só uma subtração de 100 por 8. E aí a gente chega, né, à resposta desse exemplo 2. Ok? Vamos ao nosso exemplo de número 3. O que nós temos aqui agora? Uma sorveteria lançou a seguinte promoção durante o inverno. Na compra de 4 picolés, o quinto é grátis. Em termos percentuais, qual é o desconto sobre o preço de cada picolé que esta promoção está oferecendo a seus clientes? Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz na número 2. Mas antes, como não fala valor nenhum ali no nosso problema, eu poderia aqui representar por uma incógnita, x, y, a, como a gente faz, né, para resolver problemas que envolvam aí alguma equação ou algum número desconhecido. Mas ao invés de usar uma letra, que às vezes os alunos não gostam ou, né, têm dificuldades para fazer isso, eu vou fazer uma suposição. A gente pode estar respondendo o problema desta forma. Eu vou supor que o nosso picolé custe R$2. Poderia ser qualquer valor, como é uma suposição, então vou dizer que este picolé custa R$2. E isso é interessante fazer porque trata-se de porcentagem. Qualquer valor que você escolher ali não vai perder a generalização e você vai chegar à sua resposta. Se um picolé custa 2, 5 picolés vão custar R$10. Mas a pessoa não vai pagar R$10, porque se ela compra 4 picolés, ela ganha 1. Então, ao comprar 4, ela ganha 1, fica com 5, mas ela só paga R$8, que é o preço de 4 picolés. A diferença entre esses dois valores, que é o desconto real. Mas ele não quer saber o desconto real, mas a gente precisa desse desconto. Ao subtrair, você tem R$2 de desconto, que foi a diferença ali do valor de 5 picolé para 4, porque ele está dando 1 aí como desconto. Então eu preciso saber quantos por cento representa R$2. Então vamos pegar o valor total, que é os R$10 dos 5 picolé, e dividir em uma quantidade de partes. Como eu falei no exemplo anterior, você pode dividir a quantidade que querer. Mas eu vou dividir novamente em 5 partes. Escolhi agora um pentágono, mas poderia ser qualquer figura, um retângulo, um triângulo, desde que você divida em partes iguais. E ao pegar os R$10 e dividir por 5, nós teremos R$2. Eu dividi por 5 para chegar aos R$2 do desconto. Isso é, né, estratégico. E agora, como eu quero comparar a porcentagem, eu vou pegar 100% e dividir em 5 partes iguais. E aí nós chegaremos a 20%. Então a gente pode concluir com certeza que o desconto de cada picolé foi de 20%, respondido aí o nosso exemplo de número 3. Espero que com todas essas explicações vocês tenham aprendido bastante. Eu faço esse detalhamento para tentar ajudar vocês. Gostaria de agradecer a todos os presentes e informar também que essa versão gravada da aula do Google Meet encontra-se disponível no nosso canal. Então o aluno que assistiu a aula ao vivo pode estar acessando para tirar dúvidas, ou aquele que não teve a oportunidade de assistir a aula também pode estar vendo, porque essa aula vai ficar gravada. Espero que a cada aula a gente melhore mais e tenha mais alunos participando. Muito obrigado novamente e até a nossa próxima aula do Google Meet.